Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto fazendo esse vídeo aqui hoje para produtores rurais que têm imóveis em garantia, garantia bancária, esses bens sendo penhorados, com possibilidade de serem leiloados, podem perder esses bens. Atenção nesse vídeo que o professor José Humberto trará alternativas para vocês. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, um imenso prazer estar aqui com vocês, com o professor José Humberto, no maior canal de direito empresarial aqui do YouTube, falando sobre dívidas bancárias, penhora sobre o imóvel dos produtores rurais. Nós temos algo aqui muito relevante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, importante pra gente, e também o seu comentário ou a sua pergunta agregando valor. Professor, eu quero conhecer mais sobre esse assunto, tem o nosso Aprenda Empresarial aqui disponível para vocês. Pessoal, vejam só. É muito comum no nosso país que os produtores rurais eles se utilizem de créditos bancários e, para isso, dão em garantia imóveis, podendo inclusive dar em garantia o móvel rural, onde ali está estabelecida a propriedade rural, o bem de família, mora com a família, produz naquele local. Isso tem gerado uma série de consequências, porque vejam só, não havendo a quitação da dívida, o credor ele pedirá a penhora deste bem e que este bem vá a leilão para que um terceiro arremate e expulse você aí, produtor rural, deste imóvel, pois perdeu o imóvel dado em garantia. Por isso que durante essa tramitação e essas situações, é importante que você aí, produtor rural, esteja acompanhado e muito bem acompanhado por um jurídico especializado, como o do professor José Humberto, alguém que entenda de dívidas bancárias e de direito empresarial. Afinal de contas, há uma série de defesas ou argumentos de defesa que podem e devem ser utilizados em favor do produtor rural. Vamos lá. Uma delas é a impenhorabilidade do bem por ser um bem de família, é o local de residência, né, desses produtores rurais com a família, o único bem que ele pode residir e ter a sua dignidade preservada. Um outro, que é um principal aqui nesse julgado, nesse caso desse nosso vídeo, é quanto à impenhorabilidade da propriedade rural. Isso mesmo, o seu bem, mesmo tendo sido dado em garantia ou sendo objeto de penhora, ele poderá ser considerado impenhorável por ser uma propriedade rural. Nós temos milhares de processos e de recursos pendentes de julgamento no nosso país. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, trouxe um tema de número 1.234, isso, 1.234, tratando exclusivamente sobre a impenhorabilidade da propriedade rural. O que entendeu o STJ? Falou, tudo bem, isso é possível, esse argumento eu aceito, mas o devedor, produtor rural, ele tem que provar nos autos, fazer essa prova de que esse imóvel rural, objeto aí de penhora, de leilão, ele é explorado pela família, ele tem essa exploração econômica, é uma exploração familiar, né? É um dos elementos necessários como argumento de defesa, e a qualificação deste imóvel como propriedade rural. Aqui não está dizendo bem de família, mas propriedade rural. E essa qualificação de propriedade rural, o STJ ele já tem essa interpretação, né, quanto ao tamanho dessa área, né, que é uma área máxima compreendida pelo STJ, que não seria mais do que 4 módulos fiscais. Isso vai caber ao devedor provar isso no processo, elaborando ali documentação, provando fotos, documento fiscal, contabilidade, prova testemunhal, pericial. Essa defesa tem que ser muito bem feita no processo para provar essas condições. E quem deve fazer essa prova é o devedor e não o credor. Por isso que os processos podem ter desfechos muito negativos para o produtor rural se não tiver um bom acompanhamento jurídico. Aqui eu trago para vocês o número do recurso do RESP do STJ, que é o de número RESP 2.080.023. Vale a pena a leitura, depois com muita calma, para entender que o STJ ele não está contrário ao devedor produtor rural. Pelo contrário, ele
entendeu nesse julgado que é uma matéria de defesa, que tem que ser claramente separado defesa por impenhorabilidade por propriedade rural, daquela da Constituição garantida, né? E do bem de família, que é da 8.003, que é uma outra argumentação, mas também cabe à prova pelo devedor e que será garantido, desde que essa prova seja devidamente produzida. É isso, pessoal. Notícia boa e notícia ruim, né? Depende da sua interpretação. Tem dúvida? Coloca aqui, o professor José Humberto trará para vocês. Grande abraço, pessoal. Até nosso próximo vídeo.